Muito bem, muito bem. Olá a todos. E aí, pessoal? Olha só, vamos ver aqui a parte 16 que fala esses dois assuntos aqui, né? Base de um sistema de numeração e relação número-base. O que vem a ser esse assunto da matemática aqui? E já deixando claro que, graças a esse assunto aqui de base de um sistema de numeração, relação número-base, quando a gente vai aprender ali sistema de número decimal, ele é aplicado, por exemplo, que foi graças a esse assunto aqui, que foi possível criar leitura, né, de código de barras. Quando você vai fazer o pagamento ali, tem um código de barras, e é usado também no sistema de computação, né, que quando você todos os arquivos ali que tem no computador, tudo que tem as operações no computador, como é que o sistema operacional funciona, tudo foi criado com base aqui no estudo aqui do sistema de numeração. Então, vamos ver aqui, então, e que esse assunto acontece de estar presente, né, em vestibular, em alguns concursos, e muito pouco assim explorado, né, nas escolas. Então, o que acontece? É um assunto que cai uma vez ou outra lá, né? Encontra ali questões relacionadas aqui à base de sistemas de numeração, ok? Então vamos ver, então já dei essa introdução, então vamos ver o que é. Aqui falamos a respeito, né, daqui do sistema de numeração. Então, falando a respeito dos computadores, né, que os computadores eles empregam um tipo de sistema que eu vou falar para vocês, que é o tal do sistema binário. Aí você fica falando, o que é um sistema binário? Ó, vou colocar aqui, ó, o sistema binário, ó, coloquei aqui, ó, sistema binário, tá? Tá lá, sistema binário, né? E quando a gente vai falar do sistema binário, nós falamos aqui de dois algarismos, né? Nós falamos do algarismo 0 e do algarismo 1. Como são dois algarismos, ó, é por isso que é binário, né? Bi de 2, né? Dois algarismos. E o que acontece? Então, fazendo essa introdução aqui, primeiro fazendo aqui essa prática, que é o seguinte. Então, o sistema binário, né, que são usados nos computadores, o que acontece? Você vê que o algarismo 1 aqui, ele se relaciona aqui, é como se fosse uma lâmpada acesa, ó. Falar aqui da lâmpada acesa, então tá aqui, ó. Você fala aqui da lâmpada acesa, né? Que corresponde como se fosse assim um circuito fechado, tá lá. Você fala aqui do circuito fechado aqui, ó. Pronto, do circuito fechado. E o algarismo 0 aqui, ó, você tem do algarismo 0, né? Ele fala aqui que é de uma lâmpada. Da lâmpada aqui, o algarismo 0 é como se você fosse falando aqui de uma lâmpada apagada. Então tá aqui, ó. A lâmpada aqui, ó, apagada, tá? E que ele corresponde aqui como se fosse um circuito aberto. Então eu vou colocar assim, ó, circuito aberto. Então, e quando você faz assim, a combinação, né? Fazendo aqui, colocando, por exemplo, quando você tem assim, ó, 0, 1, 0, 0, que aparece assim, muito em provas que cobram, aí bota lá 1 em 1, depois bota o 0, o outro 1 e por aí vai. Isso aqui é como se fosse um código de leitura, né? E que esses códigos aqui de leitura, que lá decifra ali, fazendo aqui a leitura eletrônica, então é baseado de acordo com a combinação desses algarismos aqui dentro do sistema binário, né? Então você vê que a leitura dos números, ele é feita num quadro assim, do computador, de acordo com o que as lâmpadas acusam. Então, por exemplo, se aqui está 0 aqui, ó, tá lá, aqui está 0, então está dizendo que a lâmpada, aqui está dizendo, ó, a lâmpada que está apagada, que é um circuito aberto, e esse 1 aqui, ó, pronto, significa que é feita a leitura. Então o computador, vamos dizer, ele olha esse 1 aqui, então o computador ele vai entender que esse 1 aqui, a lâmpada, ele acendeu, então deu um circuito fechado aqui. Enfim, essa combinação aqui de algarismos aqui é que faz você ver
Olha lá, tudo o que acontece ali quando você vai fazer na pesquisa de imagens, texto e tudo, né, através de tela do computador, quando você vai fazer o código ali para fazer um pagamento, então faz essa leitura, pronto, aí utiliza o sistema binário. Então é isso aí. Então você vê, então mais uma vez, não é um assunto que é estudado à toa, né? Entendeu? Então o que acontece? Então é isso que a gente estuda na base de sistema de numeração. Então fazendo assim, o que eu quero fazer aqui, vamos lá. Eu quero então adotar assim, eu vou fazer então uma parte 16, né? Eu vou fazer assim, parte 16, subparte 1, como se fosse assim, parte 16, subparte 1, para explicar, já incluí aqui a introdução, já dei uma ideia do que é, para a gente falar de pré-requisitos. Vamos lá, quando você fala assim de pré-requisitos, tá ali, ó. Tá lá. Quando você fala assim de pré-requisitos, para você entender esse sistema essa base de um sistema de numeração, pré-requisitos, você já tem que ter já conhecimento do que é uma ordem, né? Ordem e classe. Quando você fala assim, um número aqui que está na primeira ordem, segunda, terceira ordem, que é contado da direita para a esquerda, né? Então, falando de valor absoluto, valor relativo. E que mais? Você tem que ter também noção na parte de sistema, né? De base 10, quando você fala assim, um sistema de numeração de base 10, né? O que significa? Quando a gente estuda lá os números, né, na matemática, quando a gente usa os números no dia a dia, então vamos lá. Quando a gente fala assim, sistema, vamos botar assim, ó, sistema de numeração, aqui, ó. Quando você fala assim, sistema de numeração de base 10, tá aqui, ó. Quando você fala sistema de numeração de base 10, é porque você usa os algarismos, vamos lá, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É isso, tá lá. E que quando você estuda esses algarismos aqui, no sistema de base 10, ele é um pré-requisito para você entender um assunto da matemática que se chama análise combinatória. Quando você estuda análise combinatória, probabilidades, né? Arranjos. Então, dentro de análise combinatória, você tem que ter esses pré-requisitos, né? Do que é uma ordem, que é uma classe. Tá? Então, quando você estuda um número de base 10, você está trabalhando com esses algarismos de 0 a 9. Por que base 10? Porque você conta assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então é assim que faz, tá? E o que acontece? Por que você aprende esse sistema aqui de numeração de base 10? Eu vou dar um exemplo que quando você pega um número assim, por exemplo, 235, vamos lá, 235. O que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar o seguinte, que cada número aqui, cada algarismo que forma um número aqui, cada algarismo aqui, ele ocupa uma posição. Por exemplo, se você for pegar, como a gente faz da direita para a esquerda, vamos lá, o último número aqui, no caso aqui do 5, ele é da unidade, tá lá, beleza. E você vê que o 3 aqui, que ele já ocupa a segunda ordem, então aqui você tem a primeira ordem, aqui tem a segunda. Você vê que a segunda ordem, ele já corresponde a de dezena, porque, ó, primeira, segunda ordem já é de dezena, ó, porque, ó, então é como se fosse você fazendo 3 vezes 10, né, ó, segunda ordem, ó, 2 algarismos, tá cá. Aí quando você tem aqui a terceira ordem, aqui, ó, tá lá, olha só como é que você usa o 0 e o 1 aqui, ó, né, aí quando você usa aqui a terceira ordem, terceira, então você pega aqui o 2, tá lá, e qual o algarismo, os algarismos que você coloca? O 1, o 0 e o 0, porque é chamada ordem das centenas. Terceira, porque, ó, 1, 2 e 3, dezena, 2, ó, 2 algarismos, 10, centena, 100, tá? Se fosse aqui um número, esse aqui seria de milhar na quarta ordem, 1, 2, 3 e 4, porque é 1000. 1 com mais 3 zeros dá 4 algarismos. Então é isso. Então aqui você tem 2 vezes 100, né? E a gente depois vai aprender que a gente coloca em notação científica, que é o seguinte:
é você pegar o 2 aqui, ó, vezes o 100 aqui, você coloca na forma de potência 10 ao quadrado, tá lá. 3 vezes 10 é como se fosse 1 aqui, ó, pronto, tá lá. Aí fica, tá, vou repetir aqui, ó, 3 vezes 10, coloca aqui um 1, e você vê que esse 5 aqui, ó, eu vou colocar a seta pra cá, peraí, tá, vou puxar aqui então pra cá, ó, pronto, ó, vou fazer assim, ó, fica melhor, ó. E essa aqui, ó, pra cá, ó, você vai colocar o 5, como tem que ter só o 5, é como se tivesse multiplicado por 10 elevado a 0, ó. Tá lá. Quando a gente aprende lá na unidade, no assunto de potência, aí você tem base expoente e você vê que o número aqui, né, diferente de 0, que é elevado a 0 dá 1, né? Então, uma letra ou um número elevado a 0 dá 1, né? Desde que tem que ter uma restrição, né? Quando a gente trabalha aqui com base aqui, expoente, lá na potenciação, quando a gente estuda lá exponenciação, equação exponencial no ensino médio, então existem algumas restrições, que a base aqui tem que ser maior que 0 e diferente de 1, entendeu? Lá quando a gente aprende logaritmo, então isso é uma coisa mais pra frente que a gente vai ver. Então tá aí, ó. Então, graças a esse assunto aqui de sistema de numeração, e você tendo base do que é ordem e classe, você vai conseguir entender a análise combinatória, né? E que, novamente, que eu falo, que todo esse estudo aqui de sistema de base de numeração, relação número-base, né? O que acontece? Graças a esse estudo, levou ali a criação dos computadores, que tudo que você acessa ali, não só no computador, como também no smartphone, no tablet, né? Tudo acontece ali quando você faz a leitura de imagens, arquivos, qualquer coisa ali que você visualiza, lá, é tudo relacionado à combinação de números, e que você, nessa combinação, você vê uma imagem, você realiza um pagamento, né? Várias formas de pagamento. Então, é isso que a gente tem que ver, né? Novamente falando que isso aqui nada é estudado à toa. Então, o que acontece? Como nós já falamos aqui, falamos aqui da ordem, né? Quando você estuda a ordem, por exemplo, valor, aqui é para fazer a conclusão, que você tem aqui, né? Lembrando também que você tem o valor absoluto, tá lá, e aqui você tem o valor relativo, pronto, tá lá, o valor relativo, e você vê que o valor absoluto, se você olhar aqui, ó, volta aqui para o 235, né? Vou colocar aqui, tá aqui, ó. O valor absoluto, o que acontece? O valor absoluto é o valor que ele representa considerado isoladamente. Então, você vê que aqui o 5, ó, aqui é o 5, valor absoluto, 3 e 2. 2, 3 e 5, valor absoluto. Então, quando você fala de valor relativo, justamente é que você tem que ter, ó, deixa eu apoiar aqui para não tremer, né, a tela. Quando você fala aqui do valor relativo aqui, justamente é que você tem que ter já essa ideia de ordem aqui, ó, né? Falando aqui, ó, ordem e classe no pré-requisito, que é assim justamente, ó, o valor relativo. Se falar qual o valor absoluto aqui do 5? 5. Qual o valor relativo? 5. Tá lá. Na unidade aqui, vamos supor, é o próprio valor. O valor relativo é o próprio valor absoluto. Agora, quando se trata aqui, ó, cuidado aqui, ó, o valor relativo é como se fosse aqui o valor absoluto de acordo com a posição que ele ocupa. Porque você vê que o valor relativo, o que é por definição? Ele é o valor que ele possui conforme o lugar que ele ocupa no numeral, né? Do número aqui. Então, ó, unidade, dezena, por isso que é dezena, 3 vezes 10, 30. Isso aqui é o valor relativo. Como fala aqui, ó, 10 vezes 1, 10, vezes 3, 30. E aqui é o valor do 2 aqui, valor absoluto 2. Mas qual o valor relativo? Como ele ocupa a posição aqui 3, então centena, então 2 vezes 100, 200. Tá lá. Por isso fala 235. Tá aqui, ó. Pronto, é isso que a gente tem que ver, né? Então vamos ver. Nós vamos então falar da base de um sistema de numeração. Vou colocar aqui, ó, base de um sistema, tá lá. Base de um sistema de numeração. Pronto.
Vamos falar aqui da base do sistema de numeração. Pronto, coloquei aqui, ó, base do sistema de numeração, para a gente ver, né? O que é uma base do sistema de numeração? Ele é um conjunto, né, de nomes ou símbolos necessários para representar qualquer número. Quer ver? Vamos lá. Eu vou começar aqui com o primeiro, letra A. Eu vou começar aqui com a base 7. Lembrando que o sistema de numeração com base 7 é que foi responsável pela criação do calendário, né? Quando você usa o sistema de base 7, né? O que significa? Que quando você tem um sistema de numeração de base 7, é quando você vai fazer, é quando os elementos de um conjunto eles são contados de 7 em 7, tá? Quando você diz que é contado de 7 em 7, é como se você estivesse fazendo uma multiplicação. Como a gente viu ali nas 4 operações matemáticas, quando a gente fica aprendendo ali MMC, MDC, quando se fala do conjunto dos múltiplos de um número, como é que tem tudo a ver. Então, não só ordem classe, você tem também o pré-requisito saber múltiplos, né? Você fala assim, múltiplo, né? Múltiplos de um número, né? Que foi criado ali a tabuada de 2, né? Porque é contado de 2 em 2, tabuada de 8, porque é contado de 8 em 8, que quando você fala 8 vezes 1, 8, 8 vezes 2, 16, 8 vezes 3, 24, você pode ver que a multiplicação ela é uma consequência da soma. Então, quando você tem uma tabuada de 8, uma tabuada de 7, de 6, porque é contado de 6 em 6, de 8 em 8, de 7 em 7, de 5 em 5, base 7, essa base aqui, base 7, porque quando você fala base 7 aqui, e está relacionado a elementos de um conjunto, que é contado de 7 em 7, significa que quais são os algarismos. Então, usando o raciocínio em relação à base 10, no sistema de numeração de base 10, quantos algarismos são? São 10 algarismos. Só que você faz assim, ó. Você sempre inclui o 0, 1, aí vai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechei, porque ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá aqui, ó. Você inclui o 0, né? Você inclui o 0 por quê? Porque você vê que o 0, ele ocupa assim, como se fosse assim, os espaços vazios aqui, entendeu? Tá? Você inclui aqui. Então, o sistema de numeração de base 7, foi graças a esse sistema de numeração de base 7, é que nós conseguimos obter o número de semanas no ano. Lembrando que, quantas semanas tem no ano? A gente tem que entender que o número de semanas em um ano são 52 semanas. Tá, mas como é que eu sei disso? Eu sei disso pelo seguinte, porque se você pegar um ano tem quantos dias em um ano? Tem 365 dias, né? Colocando aqui, ó, fazendo aqui um arredondamento, uma aproximação, né? São 365 dias. E como é que você acha 52 semanas? Porque você tem que contar de 7 em 7 aqui, ó. Por quê? Porque quando você fala 7, porque uma semana não são 7 dias, né? 7. Tá aqui, uma semana são 7 dias. Então, quantas semanas são em 365 dias? Aí você tem que fazer uma simples conta de dividir, tem que ter a noção de divisão, então você vai fazer 36 dividido por 7 dá 7 vezes 1, 7, dá 5. Se você botar 6, já vai passar de 36, porque 7 vezes 6 é 42, então diminui. 7 vezes 5, 35 para 36, 1, abaixa o 5. 15 dividido por 7 dá 2. 2 vezes 7 para 14, para 15, 1. Restou aqui, ó. Então são mais ou menos 52 semanas aqui, ó. Justamente isso. Foi criado pelo sistema de numeração de base 7, né? Então, deixa eu aproveitar esse espaço aqui, ó. Porque não é muito, né? Porque eu vou incluir, né, mais 2 bases, né? Tá lá. Já falei da base 10, né? Então, agora, quando você tem aqui a base 5, tá lá. Quando você tem aqui a base 5, o que acontece? No sistema de base 5, né? Vamos lá. Ele tem um nome, né? Que ele chama quinário. Enquanto que no 2 é o binário, né? E na base 10 ele chama de decimal, entendeu? Quando você tem o sistema de base 5, significa que você conta os algarismos de 5 em 5. E quais são os algarismos que você emprega? É o 0, tá lá? Nunca esqueça que a gente tem que botar o 0, aí vai 1, 2,
3 e 4. Porque fica 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, ó, contou. Base 5, tá? Tá lá. O pessoal confunde pelo seguinte, né? Alguns vão ter dúvida e vão perguntar, mas não é 5? Não tinha que ter um 5 aqui, né? Lembrando que esse 5 aqui, esse 7 aqui, ele representa a quantidade de algarismos, tá? Quer ver? As pessoas confundem. Quer ver? Vou botar assim, por exemplo, 418. Vamos lá. Aqui não é 418, vamos dizer. Não, vou botar mais um aqui. Vou botar 6. Pronto. Não é 4.186? É um número. Ele é um número, né? Ele é um número. Mas quantos algarismos tem? 1, 2, 3 e 4. Ele é um número que tem 4 algarismos. É isso que as pessoas confundem algarismos com número. Você pode ter um número enorme, né? Você pode ter um número grandão. Aquele número ali, por exemplo, 4.186, tem 4 algarismos. Aí você tem um número 3, 2, 9, 1, 5, 7. Tá lá. 329.157. Quantos algarismos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui você tem 6 algarismos. Então, porque fala de elementos, né? Então, quantos elementos de um conjunto eu preciso aqui para formar esse número daqui? 329.157. Ó, eu preciso de 6 algarismos. São 6 algarismos. Tá lá. É isso. É a quantidade de algarismos, tá bom? E já falamos da base 2, porque quando você tem aqui a base 2, vamos lá, você tem aqui a base 2, que é o binário, né? Já falei aqui da base 10, novamente falando que são 10 algarismos, ó, a quantidade de algarismos, né? Base 2, ó, então você precisa, então significa que é no sistema de base, o binário, que você conta de 2 em 2, né? Justamente esse sistema, essa contagem de 2 em 2 foi possível, né? Empregar esse sistema binário nos computadores. Então, tudo que você vê na tela, novamente eu falo, graças a essa leitura do código de barras. Tá ali, ó, base 2. Depois nós vamos pegar um exercício, já caiu em concurso, para fazer o ingresso, né, em escola técnica, caiu uma questão relacionada ao uso do sistema binário, que a gente vai fazer quando a gente for entrar na parte de exercícios de grau simples, de grau complexo, ok? Base 2, então você usa quantos algarismos? 2, é o 0 e o 1. Pronto, 1 e 2, é o 0 e 1 aqui, tá? Então é isso aí, pessoal. Então essa aí foi a subparte 1, entendeu? E depois, aí quando a gente for fazer a subparte 2, é que a gente vai fazer umas conversões, que a gente vai pegar um sistema de numeração de base 7 e converter para base 10. Vamos fazer essas divisões sucessivas, né? Para a gente fazer uma contagem dos números, dos elementos de um conjunto de 2 em 2, para você transformar um número decimal na base 7, na base 5, tá bom? Mas vamos saber o que é isso, tá? Então tá aqui, ó. A subparte 1 já foi feita, parte 16, ok? Tá lá, ó. Pronto. Isso aí já é a introdução para a gente ir para parte 16, subparte 2, ok? Valeu, pessoal. Um abraço e até lá.